Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News, 24 de abril de 2013. Um soldado e um sargento da Polícia Militar foram presos no final de semana suspeitos de participação nos assassinatos de 4 pessoas em ataques ocorridos no último dia 17 em Osasco e Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Os 2 suspeitos que trabalham em um batalhão em Osasco foram levados para a carceragem da Polícia Militar no centro da capital. No último dia 17, 3 pessoas foram baleadas em Osasco, uma morreu. Após um intervalo de 10 minutos, outros crimes foram registrados em Carapicuíba em 2 locais. 3 pessoas morreram e 5 ficaram feridas. Em todos os casos, testemunhas disseram que homens encapuzados em um carro cor prata foram vistos nas cenas dos crimes. A Polícia Civil montou uma força-tarefa para investigar os casos. A cobertura completa sobre este assunto você assiste logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta. Plano de saúde que negar cobertura poderá ser multado e até suspenso. A medida foi anunciada hoje pelo governo federal. De acordo com o Ministério da Saúde, a rejeição à cobertura é o principal motivo de reclamação contra os planos, 75,7% das queixas registradas pela Agência Nacional de Saúde. A partir de agora, esse tipo de reclamação constará dos relatórios feitos pela ANS e em julho as empresas poderão ter planos suspensos e serão multadas. Antes, a ANS listava apenas as informações sobre descumprimento dos prazos para marcação de consultas e exames. Segundo o Ministério da Saúde, entre dezembro e março foram registradas mais de 13.300 reclamações contra mais de 500 operadoras. E médicos de 9 estados brasileiros e também do Distrito Federal prometem suspender amanhã os atendimentos a pacientes que tiverem planos de saúde. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, as consultas que já estiverem agendadas serão remarcadas. Os atendimentos de emergência em pronto-socorros não serão afetados. A paralisação segunda categoria é por honorários mais dignos e menor interferência dos planos em diagnósticos. Quarta-feira de sol e céu azul em todo o estado de São Paulo, mas com o tempo firme, a umidade relativa do ar começa a cair. No interior, os índices chegaram a ficar na casa dos 30%, o que já caracteriza estado de atenção. Aqui na capital, o friozinho continua nas próximas madrugadas. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. A madrugada promete ser fria em todo o estado, mas à tarde até esquenta. Amanhã não há a menor expectativa de chuva em São Paulo por causa da presença do ar frio polar e faz friozinho na madrugada. O dia pode até amanhecer com névoa, mas logo o sol aparece e brilha forte. A máxima não passa dos 25 graus em Franca, mas chega aos 29 em Ribeirão Preto. Na faixa leste, o vento muda de direção e afasta a umidade marítima. Por isso, amanhã o céu fica azul com pouquíssimas nuvens. No litoral, mínima de 15 e máxima de 26 graus em Santos. Aqui na capital paulista, a máxima não passa dos 25 graus amanhã. Na sexta, a mínima cai para 13, mas esquenta um pouquinho. A máxima chega aos 27 graus. No sábado, nada muda e a tarde continua fresquinha. Eu volto já já no Jornal da Gazeta com mais detalhes sobre o tempo no Brasil e no estado de São Paulo. Até já! Imprensa dos Estados Unidos afirma que agentes americanos foram ao Daguestão ouvir a família dos 2 irmãos chechenos suspeitos do atentado que deixou 3 mortos e 282 feridos em Boston. Os pais dos jovens teriam negado o envolvimento da dupla com grupos radicais islâmicos ou separatistas. Fotos divulgadas hoje mostram o momento em que os irmãos Johar e Tamerlan Tsarnaev enfrentam a polícia durante a fuga. No tiroteio, o irmão mais velho morreu, enquanto Johar conseguiu fugir. Ele foi capturado depois e segue internado em um hospital de Boston. Como sofreu um ferimento na garganta, Johar só responde às perguntas dos investigadores por escrito. Em depoimento, informou que seu irmão Tamerlan, de 26 anos, era o mentor dos ataques e que eles agiram sozinhos. Com os atentados, eles queriam fazer um protesto contra a guerra dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão. Johar foi indiciado por uso de armas de destruição em massa e pode ser condenado à pena de morte. A aprovação do casamento gay na França provoca onda de tumultos no país.
Após a aprovação do texto que permite o casamento e adoção de crianças por pessoas do mesmo sexo, as ruas do país foram tomadas por manifestações. Do lado de fora do parlamento, homossexuais comemoraram a vitória. Mais tarde, protestos de grupos de direita, que são contrários ao casamento gay, tomaram as ruas de Paris. Houve confusão e os manifestantes entraram em confronto com a polícia, que usou bombas de gás lacrimogêneo para conter a multidão. A oposição entrou com um recurso pedindo a anulação da lei. Hoje, o presidente François Hollande, que defende a medida, pediu paz e disse que a lei acompanha a evolução da sociedade rumo a mais liberdade e igualdade. A seguir, música. Sandra Pérez e Paulo Tati, do Palavra Cantada, fazem show neste final de semana em São Paulo. Economia, gasto de brasileiros no exterior sobe 11,5% e já soma 6 bilhões de dólares no primeiro trimestre do ano. Só no mês de março, os brasileiros gastaram fora do país mais de 1 bilhão e 800 milhões de dólares, valor recorde para o período. De acordo com o Banco Central, o aumento das despesas dos brasileiros em viagens internacionais está relacionado ao crescimento contínuo da renda dos trabalhadores nos últimos anos. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprova a cota mínima de 40% de ingressos para meia entrada. O projeto de lei aprovado hoje prevê reserva para idosos e estudantes de 40% dos ingressos de meia entrada em espetáculos artísticos, culturais e esportivos em todo o país. Atualmente, o Estatuto do Idoso garante a venda sem limites de meia entrada para maiores de 60 anos. Como foi aprovado pela CCJ em caráter conclusivo, o texto seguirá agora para o Senado. Música, Palavra Cantada faz show neste final de semana em São Paulo. A dupla se apresenta no domingo no HSBC Brasil. O show marca o lançamento do DVD Pauleco e Sandreca. Os ingressos custam entre R$40 e R$140. E é o som do Palavra Cantada que encerra o Gazeta News de hoje. Mais notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá. Havia um papagaio que chamava Reginaldo, com uma vida natural no meio do Pantanal. Amigo da graúna, tartaruga do tatu, vagalume da cutia, jacaré e jaburu. Tinha flores, tinha frutos, tudo era uma beleza. Todo mundo em equilíbrio com a mamãe natureza. E na árvore, na montanha, tinha um galho e no...